Salve, salve mundo! Aqui quem fala é José Matos, CEO da Via Floresta. E nós estamos aqui no nosso 6º episódio do podcast Amazônia Mundo. Hoje a gente traz uma das figuras que eu já posso dizer que se tornaram lendárias aqui e que desde 2012 trabalha com produção cultural na Amazônia. Trouxe coisas sensacionais para a gente, entre elas os curtas-metragens digitais como Encantada do Brega e a websérie paraense Sampleados. Nós estamos falando então com o publicitário Léo Platô, que misturando referências culturais como músicas e artistas da região, em 2013 criou a Platô Produções, que é focada em direção artística e produção audiovisual colaborativa, com mais de 70 mil inscritos no canal oficial nas redes sociais. Na mídia tradicional, ele foi responsável por 2 especiais de fim de ano da Globo local, Sons do Pará, em 2016 e em 2017. Criou também estratégias de engajamento do público e desenvolveu novos formatos para a programação da TV liberal, além de campanhas institucionais para a emissora. E, gente, o Léo também tem videoclipes que já somam mais de 70 produções para artistas diferentes, com destaque para Dona Onete, a nossa queridíssima Dona Onete, Fafá de Belém, Joelma, Companhia do Calypso e também produção de conteúdo para empresas, florestas, artistas, projetos culturais e festivais de músicas como o Fecante e o Rock in Rio. Então hoje a gente vai conversar com essa fera aí que é da produção cultural no local, prata da casa, porque ele é da Amazônia, ele é paraense e a gente quer muito ouvir ele. Léo, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Alô, alô, cara, eu sou a Amazônia, não tem jeito. Hoje a gente faz o nosso corre, porque a gente não pode depender do resto do Brasil. Afinal, nós somos completamente maravilhosos e sustentáveis. Então, a gente não precisa de uma mídia de fora, nós mesmos faz a nossa mídia, né? Eu estou muito feliz com o convite e muito obrigado por a gente poder falar sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido há quase 10 anos através da Platô e agora está começando a vir para a superfície. Cara, que vibe maravilhosa. E, Léo, eu queria então começar falando um pouquinho com você justamente sobre essas estratégias de comunicação que você está trabalhando desde o início aí da tua carreira, né? E que são colocadas aí em prática em vários lugares, que vão do Rio Tocantins, nas comunidades de Cametá, até Honolulu, no Havaí, cara, Las Vegas, Nova York, Orlando. Me conta um pouco como é que é isso. Temos aqui um programa internacional que é o Star Tour Tô na Disney. Começa falando sobre isso. Não, cara, assim, a Amazônia só tem uma no mundo inteiro, então quando nós estamos por aí, nós carregamos ela conosco, né? Então, eu entrei na comunicação, eu estudei publicidade em 2012, eu entrei na faculdade. Dentro da faculdade, a gente, entendendo essas ferramentas de comunicação, passou a botar tudo em prática. Eu e os meus amigos, a gente gostava muito de música paraense e ninguém tinha videoclipes, então a gente passou a produzir videoclipes para as músicas paraenses. A tecnologia chega com o celular com câmera, com o celular com microfone, e permite que todo mundo vire um produtor de conteúdo. Não só todo mundo como nós, a gente se apropriou exatamente dessa tecnologia e começou a vislumbrar como seria divulgar a Amazônia do jeito que ela já é com essas ferramentas. Então, essas estratégias de comunicação me levaram a fazer, por exemplo, coberturas de viagens, excursões, não só para o interior do estado, como para o mundo inteiro. A gente desenvolveu para uma companhia, uma agência de turismo, esse programa que acompanha a viagem desses grupos que vão para Las Vegas, Nova York, São Francisco, Havaí. Fizemos isso por quase 7 anos. E também para os interiores do Pará, como o interior do Rio Xingu, como o Rio Tocantins, ali o pessoal do Carnaval das Águas de Cametá. E também até para Portugal, com a Fafá de Belém. Então são vários universos, ou é com grupo de viagem de criança, ou é com artista. A gente está sempre viajando por aí, produzindo conteúdo. Que maravilha, cara. E aí, óbvio, eu entendo que em tudo que você faz, você traz essa essência da Amazônia, né, para produzir. Eu queria saber com você, como é que você vê hoje essa aceitação da Amazônia como uma marca que é muito maior, né, que é muito única no mundo, como você bem disse, e ela termina em alguns momentos sendo até maior do que o nome Brasil, né, para algumas comunidades que consomem determinados conteúdos. A Amazônia
ela termina sendo uma referência muito maior do que o próprio Brasil em si. Como é que você vê hoje a importância da Amazônia, não só para a produção cultural, para a produção de conteúdo, mas também para o mundo como um todo, né? Como é que você acha que a Amazônia, ela está aí, você que anda por todos os cantos, como é que a Amazônia está no imaginário das pessoas mundo afora? Eu acho que a descentralização da comunicação que vinha do Sul e essa produção autônoma dos produtores de conteúdo, porque hoje todos somos produtores de conteúdo, trouxe uma visibilidade que a gente sempre quis. Eu também digo que a Amazônia é uma coisa antropofágica, porque ela se alimenta dela mesma. Então, o Círio de Nazaré é o maior evento católico do mundo que o mundo não conhece, porque ele é tão grande dentro de si que ninguém precisa levar ele para fora. E eu acho que a Amazônia toda sofre desse processo. Sofre não, passa por esse processo de ela se autoconsome, para ela está ali, ela já é o suficiente. Então, os olhares novos e toda a atenção que está se ganhando é exatamente por causa que a gente está começando a se mostrar. Nós estamos nos mostrando. Eu acho que esse é a parada. E as pessoas passaram a nos enxergar. Quando um celular desse tamaninho aqui tem uma câmera e consegue chegar na casa de um ribeirinho que não tem luz, ele consegue mostrar o que tem dentro da casa dele, e o mundo passa a entender até esses hábitos, porque pelo menos à noite ele liga o motor e carrega o telefone. E essa forma da gente ter essa comunicação acontecendo em diversos pontos vai criando um novo imaginário sobre a Amazônia para as pessoas. Não é mais um lugar remoto e isolado. A gente tem como se comunicar com as pessoas e isso está sendo visto. E é por isso que a gente está chamando muita atenção, porque só tem uma Amazônia no mundo inteiro. E tudo que ela produzir, tudo que ela falar, vai ser relevante. Que maravilha. E aí você trouxe uma questão que eu acho que é crucial para a gente que trabalha com... A gente trabalha com serviços, produção de conteúdo aqui na Amazônia, que é o fato de que uma vez que a gente dá a nossa cara para mostrar o nosso lugar, a gente também passa essa ideia da suficiência da Amazônia, né? Você usou uma frase sensacional, né? De que ela é tão grande em si que ela mesma se consome, né? Eu não preciso levar, eu não preciso... Ela mesma tem um significado em si. Agora, uma das coisas que a gente ouve muito, Léo, é que é assim, justamente por conta dessa questão da suficiência, da ideia de que nós temos abundância, que existe uma crítica, né, que é uma crítica estúpida, obviamente não é isso, mas ela está colocada, que é o fato de que parece que, porque temos essa suficiência, o amazônida é propenso a querer trabalhar menos, a querer produzir menos. Como é que você vê isso, cara? Como é que você vê essa questão? Você que está tão próximo aí de populações tradicionais, enfim, da galera que produz de fato, né? Olha, essa semana está saindo uma notícia no jornal que o Brasil vai começar a adotar 4 dias úteis nas suas empresas. Eu acho que só demonstra que o ser humano, ele não foi criado apenas para trabalhar. E o cara que mora na Amazônia, ele tem uma outra realidade, um outro timing. Quando tu passa de barco às 7 horas da manhã na frente da casa dele e tu vê ele coçando na rede, é porque ele já pescou, já alimentou todo mundo e já foi dormir. Então, o desconhecimento e também a evolução espiritual de quem mora na Amazônia está tão anos-luz que a gente acaba sendo criticado dessa forma. Mas é porque o cara tem um trabalho tão intenso, tão diferenciado, que depois que tu vai querer analisar com os teus padrões capitalistas do mundo cotidiano, você não entende, ainda chama o cara de preguiçoso. Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente se esforça muito, e outra coisa, as pessoas vivem muito na coletividade, as pessoas colaboram umas com as outras, então não existe aquele reino de si só, não existe o cara que vai colocar uma casa com um muro desse tamanho, pelo contrário. Eles se comunicam, eles trocam as coisas, e esse tipo de relação, nem o brasileiro está preparado para encarar. Por isso que ele olha com estranheza. Perfeito, cara, perfeito. É uma crença nossa também aqui, de que é um tempo diferente, né? E de que a gente precisa, na verdade, de que o mundo precisa aprender que qualquer tipo de trabalho, de apoio, tem que ser feito também pensando
nesse timing próprio daqui da Amazônia. Nesse sentido, cara, eu queria te perguntar assim, como é, de fato, trabalhar nesse tempo amazônico, né? Como é para você, que é produtor de conteúdo, que nós que somos fãs da tua produção, né, a gente percebe que tem uma linguagem ágil, que tem uma linguagem rápida e que é arrebatadora, né? Então, como é, de fato, trabalhar dentro dessa Amazônia profunda, tendo por base esse tempo que é diferenciado, mas e que em nenhum momento é um tempo da preguiça, da acomodação. Como é que é isso para ti, cara? Cara, são duas coisas. Primeiro, um termo chamado logística amazônica, porque para você chegar em Miami, você pega um avião em 6 horas, você chega saindo de Belém. Agora, para eu ir para a floresta que eu trabalho, eu levo 9 horas dentro de um carro e pego 2 balsas. Então, a partir daí, a gente precisa ter um ritmo diferente para adentrar na floresta. Principalmente se a gente vai visitar comunidades. Eu trabalho numa floresta chamada Floresta Pacajá, que fica no município de Portel. Hoje a gente tem os pilares do ESG e nós atendemos 11 comunidades que estão ao redor desse território. É a maior fazenda privada do estado do Pará. E lá, cara, a gente precisa ter sensibilidade para chegar na casa da pessoa. A gente precisa entender o contexto dela para depois chegar. Eu não posso chegar com uma câmera pedindo para a mulher me dar bom dia. Eu preciso primeiro dar bom dia para ela, para depois ligar a câmera. Perfeito. E não só, tem várias questões, por exemplo, de iluminação, de distância, e também, como tu estavas falando, né, é prático, é assim, a gente chama de mínimo produto viável. O que eu consigo fazer com o mínimo? Eu não tenho como levar tripé, LEDs e não sei o que, mas eu vou levar a minha câmera, e se estiver chovendo, eu vou botar um saco plástico em cima dela e não vou perder a cena. Então, chega uma hora que a gente vira quase um extrativista, quase um índio que está lá no meio do mato, meu filho. A gente tem que se virar e tem que se adaptar à realidade. Tem que correr da onça, tem que subir na árvore, tem que levar o mosquiteiro. Mas, assim, é entender que não é uma cidade, não tem asfalto, não tem iFood. A gente precisa respeitar tudo isso quando a gente se propõe a falar sobre isso, a entrar nesse mundo. É um outro mundo, é um mundo encantado. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é quase isso. Com certeza, cara, com certeza. É quase como ser um extrativista da beleza, né? Desse tempo, desse espaço que é tão diferente, não é isso? Te digo, a minha vida mudou quando eu virei esse produtor de conteúdo da floresta. Porque é muito importante, a gente trabalha com manejo florestal e é uma coisa que ainda é muito mal vista. Quando a gente vê na televisão sempre a notícia ruim, aquelas balsas cheias de toras ilegais e tudo mais. Então, precisa existir uma preocupação de explicar para as pessoas como é que é esse procedimento, precisa se explicar para as pessoas como é que é o conviver dessas pessoas com a natureza. E enquanto não chegar alguém com uma câmera ali dentro, ninguém nunca vai descobrir. Tem gente que ainda se comunica por rádio, tem gente que não se comunica nem dessa forma, que está tão lá dentro. E a câmera, ela permite, essa produção de conteúdo, permite ilustrar, principalmente para as pessoas de fora, esse outro contexto que não é absorvido com facilidade. Perfeito. E aí, tu sentes também que é uma sensação que eu tenho muito constantemente, que porque a grande massa da população, principalmente do Brasil, né, não conhece a Amazônia, todas as posições sobre a Amazônia são 8 ou 80. Ou é muito ruim, ou é tão bom que chega a ser romantizado. Foge da realidade. Não é isso? Tens essa mesma impressão, cara? Olha, vamos imaginar que o principal veículo de mídia do Brasil é a Rede Globo e durante muitos anos todas as novelas foram gravadas no Rio de Janeiro com um sotaque carioca. Então o Brasil todo sabia imitar um cara que morava no Rio de Janeiro, o Brasil todo adotou costumes, comportamentos e até frases que vinham de lá de baixo. Então querer inverter essa comunicação é muito delicado e a gente já tem uma expectativa diferente. Então, mais uma vez, essa produção de conteúdo que está saindo de dentro da Amazônia é como se fosse um remédio para esse negócio que o pessoal tomou a vida toda, entendeu? Então, realmente, todas as notícias que saem ou são 8 ou 80, ou é uma coisa muito horrível, ou é disputa de demarcamento de terra, ou é roubo, coisas ilegais e queimadas,
Ou do outro lado é assim, investimento de tantos milhões para a Amazônia, que não faz nem cosquinha na região. Então, é assim, as pessoas precisam ter o seu filtro e precisam se informar melhor, para não cair no conto da carochinha e achar que está tudo bem ou tudo muito ruim. Até porque a Amazônia, ela é um mundo, ela é gigante. Sim. Então tem lugares que a gente não sabe nem que existe ainda. Tem pessoas que estão morando na beira de rio que tu não sabes, que não tem acesso a absolutamente nada, mas estão lá, felizes, porque vivem num outro ritmo. Perfeito. E aí, cara, eu acho que tem também uma coisa por trás disso tudo, que é a grande importância que a Amazônia, ela já tinha, mas eu acho que esses últimos 5 anos, principalmente, cresceu muito o interesse na Amazônia. Sobretudo quando a gente fala que a Amazônia ela já foi descartada como o pulmão do mundo, mas ela é o grande regulador da temperatura no mundo, né? Portanto, ela tem um papel muito importante no centro das discussões aí sobre mudanças climáticas. E aqui, um pouquinho antes da gente começar a gravação, você estava falando de um projeto com créditos de carbono. Essa é uma das grandes expectativas em relação à Amazônia, e as pessoas não sabem muito como fazer isso. E também há muita desconfiança sobre como é que a gente pode fazer. Conta um pouco como foi esse projeto com créditos de carbono e o que ele está trazendo de resultado prático nas comunidades onde vocês estão atuando. Então, na minha experiência, o terreno que se trabalha hoje, que é a Floresta Pacajá, ela tinha um histórico muito delicado. Então, o processo foi todo trabalhar esse espaço para que houvesse uma harmonização, que houvesse uma conversa positiva com essas comunidades que estão ao redor. E tudo isso foi muito potencializado por causa desse investimento, desse recurso. A empresa entendeu que isso realmente era uma necessidade, porque é uma empresa que existe há mais de 40 anos, mas há 5 anos tem desenvolvido um trabalho muito bom, e é aí que eu entro. Esse recurso já permite que eu, por exemplo, que é a comunicação, que é considerada um luxo para muitas empresas, é a última coisa que tu quer pagar, é um publicitário, é um comunicador, isso inverteu essa mão, e trouxe também essa possibilidade de não só a gente, que é a floresta, a enxergar os nossos vizinhos, como os vizinhos a nos enxergar e nos entender. É a política da boa vizinhança. Se você mora num lugar, se você tem um empreendimento, por exemplo, na Amazônia, você precisa ter um bom relacionamento com o seu vizinho. E a gente entende que esse recurso está muito vindo com esse propósito. A gente está podendo realizar ações de educação socioambiental para essas pessoas, para essas comunidades. A gente está conseguindo desenvolver, fazer com que as pessoas criem frango, criem peixe na sua comunidade, consiga criar um mercado entre eles, porque eles não dependem mais do atravessador, porque eles têm criação de frango, eles têm criação de peixe, eles estão aprendendo a fazer as frutíferas darem frutos, eles estão aprendendo a se relacionar uns com os outros. Esse recurso também permite que a gente faça grandes festas agregadoras, porque o propósito é fazer as pessoas se conectarem, se conhecerem. E a gente se preocupando com o humano, com as relações interpessoais, até a floresta fica mais segura. Quando o cara percebe que ele realmente está fazendo mal quando ele derruba essa árvore e ele está sendo maltratado pela pessoa com quem ele vendia isso ilegalmente. Então ele tendo um pouco mais de humanidade, um pouco mais, muda até a relação dessa pessoa com a floresta. E é isso que a gente está vendo na prática, esse recurso fazendo sentido. É quando as pessoas passam a ter uma nova relação com a floresta por conta dessas iniciativas que vêm do mercado privado, né? Que vêm de uma empresa privada. Eu boto muita fé no ESG, cara. Eu estava conversando hoje sobre isso. É porque, no final das contas, a empresa ela precisa ter uma boa reputação e ela precisa ter uma boa relação. E se ela é responsabilizada pelo lado da governança, ela tem que estar de mãos dadas com as comunidades. E eu acho que isso é um ponto muito positivo. Excelente, cara. A gente tem aqui na Via Floresta, a gente tem a crença, na verdade a gente nasce para isso, né? Com uma crença muito forte de que o ESG ele é uma resposta do mercado a vários aspectos da discussão sobre sustentabilidade que se inicia mais fortemente aí com a cúpula de Estocolmo, lá em 72. Então, você tem 50 anos, né? Não é muito em termos de tempo de humanidade, em termos de tempo da floresta amazônica, para falar sobre esses temas aqui. Agora, você trouxe um ponto que é muito importante, que é o seguinte,
o momento em que a empresa ou que aquela organização que interfere diretamente na dinâmica de uma comunidade, na dinâmica espacial de um lugar, quando ela toma essa consciência de que ela precisa ter uma boa relação para que a floresta seja, inclusive, mais protegida. Então, a Via Floresta nasce também com essa crença de que não há condições, não há possibilidade de manter a floresta em pé se eu não tiver uma relação transformadora, positiva, com as pessoas que moram na floresta. Você concorda com isso? Ai, 100%. E também lembrar a todos que árvores também morrem. As árvores, elas caem sozinhas. Entendeu? Então, assim, quando a gente nem para pensar nisso, a gente acha que a árvore vai ficar eternamente ali. Só que não, ela cai, ela abre clareira, ela dá espaço para outras árvores crescerem. E é como eu vejo mais ou menos, fazendo até uma metáfora para essas grandes empresas. Por exemplo, empresas que constroem hidrelétricas. Chega uma hora que construiu a hidrelétrica, está ali, e ela tem um recurso para fazer ações sociais. E a gente também precisa ser inteligente e estratégico para não virar as costas nesse momento e fazer um bom uso desse recurso, porque no final das contas está sendo colocado ali para melhorar a vida das pessoas que eles já prejudicaram. Então, o mínimo que nós, produtores de conteúdo, produtores culturais e como população, é receber essa bênção, é receber esse recurso e fazer isso realmente valer a pena. E não ficar só fechar a cara e tentar fazer qualquer tipo de discussão. É entender que no final está sendo destinado recurso e se a gente pode transformar o hoje, esse é o nosso dever. Maravilha. E aí, você falou da área de energia, isso me ativou o fato de que a partir de 2021 você começa uma parceria com a Equatorial Energia, certo? Para levar o projeto Sampleados, que já era um sucesso, para o interior do Pará, né? E, como você diz aqui, transformar o interior do Pará em Hollywood, né? Como é que está sendo essa experiência, Léo? Está sendo incrível. Nosso primeiro filme foi realizado em Soure, na Ilha de Marajó. Pegamos paisagens, lugares que a gente sabia que eles queriam potencializar o turismo. Contratamos todos os grupos de dança da cidade que se apresentam para os turistas. Procuramos os artistas locais, fizemos audições, encontramos compositores, mestres de cultura, instrumentistas, personagens. Inserimos tudo nesse grande filme, que é feito para ser um cartão postal para a cidade, ao mesmo tempo uma vitrine para sua produção artístico-cultural e também sendo uma contação de história com referências que o nortista conhece, que o nortista pensa, mas que ele não enxerga por aí, porque Hollywood não é capaz de mostrar a nossa realidade. Só a gente consegue dizer como é que faz pra remar direito sem passar vergonha na frente do índio, mano. Porque até esse negócio, até o jeito que o cara remava, ele foi criticado. Aí eu falei, moço, calma que o ator, ele é lá de Abaetetuba, ele não é daqui do Marajó, ele não sabe remar que nem o Marajó. Então, é isso que a gente tem feito, a gente tem... essa parceria que eu também tenho com a Floresta Pacajá está me proporcionando também fazer os sampleados por ali, pela área de Portel, porque por causa de todos esses recursos está sendo possível levar energia para esses lugares, e a Equatorial também vai junto, tanto que o nosso mote para gravar lá em Portel, que vai ser o nosso último filme, vai ser o especial do Ribeirinho, que a gente vai mostrar a chegada exatamente da energia na casa desse cara e como é que isso vai interferir no cotidiano dele, o que vai mudar na vida dele. No mínimo, ele vai bater o açaí sem ser na manivela. E isso já é uma bênção, porque ele consegue produzir em alta escala e distribuir pelo resto do Rio. Então, os Sampleados, ao mesmo tempo que está sendo essa viagem cultural, musical, divertida, porque é muito divertido produzir, está sendo exatamente essa oportunidade de transformação, de mudança, onde a gente pega um lugar que não era muito bem visto em Soure, coloca um grupo de dança ali e vira ponte de turista. Quando a gente consegue chegar em Coraci e mostrar os grupos tradicionais que fazem o São João, que fazem os pássaros juninos, a gente conseguiu gravar também na Escola Bosque, que são lugares que a gente busca iluminar, que é uma escola que fica na Ilha de Outeiro, que foi uma iniciativa da população local de se ter essa escola, e é uma escola que hoje ainda atende, parece um bosque. Então as crianças têm as salas de aula no meio das árvores, com os passarinhos passando. Então, assim, são oportunidades de potencializar e dar visibilidade para esse tipo de realização.
a gente busca associações comerciais, associações de ribeirinhos, associações de pessoas de mais diversos tipos, porque a gente entende que tudo isso precisa de visibilidade. E estando num filme como o nosso, essas pessoas vão ter pelo menos um cartão de visita e vão poder mostrar o que fazem. A gente sempre pega grupos de idosas, por exemplo, para participar de alguma cena, porque a gente quer estimular exatamente essa atividade na terceira idade. Então a gente se entende não só como um produto Hollywood, não só como um filme, mas como realmente um vetor de ativação social para esses lugares que a gente está passando. É muito feliz isso, cara. Eu estou muito feliz fazendo esse projeto. Cara, e é muito contagiante te ouvir falar, porque a gente percebe que não tem só conhecimento técnico, mas tem uma paixão por trás, né, de tudo que você faz. Então, acho que é esse sentimento que a Amazônia Profunda desperta mesmo na gente, né? A gente fala, fica meio enebriado, né, por tanta coisa. A gente fica mundiado, meu amigo. A gente fica mundiado. Exatamente. E aí, em 2020, você lançou vários DVDs com filmes musicais, documentários, né, como Fafá de Belém em Portugal, Bruno B.O., Afro-Amazônico, documento Fui Parar no Rock in Rio, e a peça multimídia A Bela Époque. Então, com toda essa experiência de trazer, de evidenciar esse ritmo próprio da Amazônia, o que as pessoas fazem, como é que você sente a aceitação desses produtos multimídia aí no mundo? Porque a Fafá de Belém é uma artista daqui, ela é uma artista, mas ela, digamos assim, a fama dela nasce antes de todo esse movimento sobre amazonização e tudo mais, né? Então, como é que você sente que essa linguagem, que esse olhar diferenciado, inclusive olhar de empreendedor, né, diferenciado, como é que isso banha esses produtos multimídia e como é que tem sido a aceitação das pessoas fora aqui do Brasil com esses produtos? Então, assim, a internet é um cemitério e nós produzimos lápides. Então, é entender que aquilo ali vai estar eternamente por ali. A publicidade é um cadáver que nos sorri, na verdade. Então, é entender que esses produtos sempre vão ser um compilado de qualquer tipo de conhecimento. E que se não bomba hoje com 100 mil visualizações, daqui a 10 anos ele vai estar com 15 milhões de visualizações. Então, eu entendo a internet não como um espaço de instantaneidade. Eu penso a internet como um espaço eterno. E eu produzo todos os meus conteúdos com esse olhar, entendendo que, se não for visto hoje, em algum momento ele vai ser visto. A Fafá de Belém, ela é uma artista, ela é uma popstar, ela é uma super estrela. Não existirão mais artistas como Fafá de Belém, como Roberto Carlos, nem como Lady Gaga, porque a comunicação global chegou num ponto onde você não tem mais um lugar gerando conteúdo. Todo mundo gera conteúdo. E ver que ela, como essa grande embaixadora da cultura amazônica, continua na ativa do jeito que ela está, é um privilégio muito grande para mim poder colaborar com o trabalho que ela desenvolve, porque ela é embaixadora de vários movimentos, de marcas e de assuntos que realmente são pertinentes. Até hoje ela faz a Varanda de Nazaré, que, diferentemente do que se pensa, é um vetor incrível para comunicar a Amazônia, para mostrar o paraencismo para pessoas que não têm nem noção de que a gente existe. Ela traz pessoas muito importantes, formadores de opinião, para conhecer a Amazônia. E não só, ela tem um trabalho muito bacana em Portugal, que eu tenho o prazer de acompanhar, que, assim, mais do que nunca, mostra para o paraense muito da sua origem. Vocês não sabem, tem mais de 250 cidades paraenses que têm nomes de cidades portuguesas. E essa conexão está dentro até do Círio de Nazaré, onde lá tem uma Nazaré, onde lá tem um Círio, que tudo foi trazido para cá. E entender a Fafá como essa artista que transita entre esses três mundos, que é o internacional, o nacional e a Amazônia, é muito legal e maravilhoso para a gente, que precisa conhecer essas referências, precisa se entender e sair daquele lance da síndrome ai, meu Deus, eu esqueci o nome. A síndrome do vira-lata, do cão vira-lata? Exatamente, a gente precisa se desapegar dessa síndrome do vira-lata e entender que nós somos a cereja do bolo, bebê. Tá todo mundo querendo subir. Meu amor, quando você quer evoluir, você vai para cima, você vem pro norte.
Então, eu acho que é muito Tá isso. E ao todo mundo mesmo querendo subir, né, cara? Não, É meu filho, verdade, todo mundo é quer verdade. evoluir, você suba. Então, eu também tenho essa impressão que depois de 2 anos que muitas pessoas ficaram trancadas dentro de casa, despertou-se esse lado holístico que todo mundo quer se reconectar com a natureza, quer ter um pouco mais de paz de espírito, quer limpar a mente, e esse aqui também é um lugar especial para isso. Porque o Ribeirinho, Perfeito. ele vive nessa vibe. Eu vi uns dias agora, eu vi o vídeo de uma menina que ela era táxi-canoa. Ela fazia transporte das pessoas na canoa, ela era jovem, eu acho que ela tinha talvez 23, 25 anos, e ela dizia que outro trabalho vai me dar a oportunidade de contemplar esse rio, de pegar um vento na cara, Que de maravilha. tomar o meu açaí em casa com a minha família no final do trabalho. Se eu tivesse na cidade, eu não tinha isso. E realmente, eu tive um trabalho muito interessante com a pajé Zeneida, lá do Marajó. Ela tem Sim, uma instituição que ajuda crianças que têm umas condições mais precárias, e ela tem uma escola que, nossa, respeita a natureza em tudo. Você entra na sala de aula descalço, as salas de aula são suspensas para não prejudicar a mãe terra. E assim, conviver com uma pessoa dessa e poder transmitir conhecimentos como esse, não só ajuda muitas pessoas, como transforma a vida do produtor aqui, que começa a ter uma outra percepção e começa a ver a natureza de outra forma. Eu já sou aquela pessoa que eu não consigo entrar na mata sem pedir licença. E quando a gente chega nesse nível de respeito, é porque o negócio tá bom, meu filho. cara, que maravilha, que maravilha. Pra gente ir se encaminhando aqui pro final, cara, e assim, super. Tô nessa conversa aqui, cara, super pilhado, pensando em outras coisas. Temos um convite para te fazer no finalzinho, mas segura a ponta aí que a gente ainda quer te ouvir mais um pouquinho. Sim, senhor. E olha só, tem uma das coisas que a gente tem discutido em alguns fóruns aqui, é o seguinte, é que hoje a gente vive um processo de que todo mundo quer subir. Você falou, foi preciso. Todo mundo quer vir, todo mundo quer estar aqui. Uma das coisas que aconteceu quando o governo federal retirou muitos fundos voltados para cá, para a Amazônia, impediu algumas parcerias de serem levadas a cabo, o dinheiro não mingou, ele aumentou. E ele aumentou porque outros canais e outras pessoas como você tiveram coragem e foram para frente para mostrar o que estava acontecendo aqui na Amazônia e também para mostrar o quanto potencial existe na floresta para diversos tipos de empreendedorismo, seja de negócios, seja empreendedorismo social, enfim. Mas uma das coisas que a gente tem percebido é o seguinte, é que a grande gama dos investimentos que vem para cá em nome da melhoria da vida dos povos da floresta, eles estão, uma grande parte, né? Não são todos, obviamente, tem muita gente séria fazendo trabalho aqui, envolvendo a população local, mas a gente ainda vê que tem muito instituições, organizações que vêm e que oferecem a menor parte do bolo para as instituições daqui, para os produtores daqui, para as empresas daqui. Então, uma coisa que a gente tem discutido é como que a gente se fortalece enquanto produtores de conteúdo, ofertantes de serviços dentro dessa linguagem, dessa tônica amazônica, para que a gente não seja o prato que segura o bolo e sim a cereja do bolo, como você bem falou. Como é que você acha que é esse caminho? Eu acho que começa no processo que nós estamos vivendo hoje, que é: estou aqui e tenho capacidade, não precisa trazer a tua equipe de baixo, tá? Tem gente aqui pronta para trabalhar, tá? Afinal, nós temos internet, logo, nós temos formação, nós temos técnica e informação, então começa por aí. Eu concordo contigo, isso é muito triste por ser uma realidade. A gente também vê que muitos dos investimentos que de fato vêm são voltados para o agronegócio, o estímulo de plantações, por exemplo, o estímulo para fazer com que as pessoas entrem nesse mundo do agro, o que não é terrível, não é ruim, mas que demonstra que eles têm um foco muito específico. E eu acho assim que, no final das contas, cada vez mais é um lance de modo de se viver. Querendo ou não, no interior da Amazônia, a gente ainda vai encontrar com aquele cara que pescou muito cedo e passou o resto da manhã deitado na rede. Entender que esse processo, ele faz parte de nós. A gente está tão satisfeito com a natureza, com essa relação que se existe,
Porque essas coisas que existem, que a gente não sabe, a gente não vai nem atrás. Então, como os editais, por exemplo, existem milhões de editais voltados para a Amazônia, mas o cara da Amazônia não sabe disso, não chegou ali no WhatsApp dele. E esse recurso sempre vai parar na mão de outro. Enquanto não houver um movimento de descentralização e de identificação de todos esses produtores culturais que estão espalhados na Amazônia inteira, a gente sempre vai passar por esse problema, que alguém vai pegar esse recurso para fazer alguma outra coisa centralizada, exatamente por falta de comunicação e recurso para saber que existem outros espaços. Teve aquele movimento no passado, né, que era ocupar para não integrar, ocupar para não entregar, para né? não entregar. Então é entender que, tipo assim, esses lugares todos estão ocupados. Existem pessoas em todo lado da Amazônia. Não é só Belém, não é só Santarém, como eles pensam. A Amazônia ela é gigante. Então, a partir do momento que a gente começar a se identificar, olha, eu sou o Léo de Belém, olha, eu sou o Evaí de Altamira, a gente começar a se encontrar e se enxergar, a gente ter essa rede, a gente se protege muito melhor e as pessoas, e essas instituições, esses editais, vão poder descentralizar esse recurso e mandar para os lugares mais remotos. Eu acho que é um lance da gente criar uma grande rede e se mostrar. A gente tem se mostrado cada um no seu canal, no seu caminho. Mas no momento que tiver essa grande rede colaborativa, as empresas também vão saber aonde colocar os seus recursos. Eu já passei desse ano, eu percebi que teve muita movimentação, eu já participei de algumas reuniões onde eram pessoas de várias esferas do governo e de outras empresas que estavam fazendo visitas técnicas para entender quais são os projetos, quais são os profissionais, o que tem. Eu nunca vi tanto isso como eu vi esse ano. Muitas excursões de governo federal, muitas excursões de empresas federais passando por aqui, e principalmente o interesse dessas pessoas que administravam suas coisas na Amazônia de longe e que hoje estão pegando o avião para ver de perto o que é aquilo que eles administravam. Eu tive experiência com o pessoal da Natura, que está fazendo um projeto de SAF, que são sistemas agroflorestais em Tomé Açu. Os caras estavam fazendo uma pesquisa em um projeto que durou, 20 anos, e pela primeira vez eles pisaram na Amazônia esse ano para ver o fruto do trabalho deles. Então, eu acho que é um movimento que tem acontecido em várias frontes e que vai trazer muita coisa boa. Então, cara, passem a enxergar que aqui na Amazônia existem pessoas, existem profissionais e, de alguma forma, colaborem para que esse recurso não seja o último. Porque se é tão importante assim, por que a gente fica com as sobras, né? Cara, perfeito. E aí, falando no convite que eu te comentei anteriormente, nós estamos junto com outros parceiros, como o pessoal lá do Do It Coworking, aqui no centro de Belém, o Berna Magalhães também. Igual o Berna é meu parceiro, e a gente trabalha junto na Floresta Pacajá. Olha aí, a gente fez ativações do queijo do Marajó, no Marajó. A gente vai buscando coisas novas para mostrar por aí. Cara, e tem gente lá do Médio Juruá, no Amazonas, pessoal da Asproc, pessoal... Enfim, a gente conhece um monte de gente que está muito conversando e querendo lançar esse movimento de como é que seria? É uma rede? É uma associação? A gente ainda não sabe, mas a questão precisamos falar mais sobre Amazônia e competências que já estão aqui e que precisam ser utilizadas e estimuladas a continuar, porque senão a gente vai continuar com essa lógica de vir aqui, pinga o dinheiro, faz uma realização de 6 meses, 1 ano, 2 anos, sai daqui e fica tudo na mesma. Então, o convite que a gente quer fazer para o Léo Platô é para ele estar junto com a gente nessas discussões, ensinar para a gente o que é que ele aprendeu e a gente poder fazer essa troca para criar esse movimento de fato, tirar ele das nossas cabeças e fazer com que ele seja um movimento atuante, para que a gente vá em bloco, para que a gente, vá nos confins do mundo para mostrar, olha, a Amazônia tem gente que faz, tem gente que sabe fazer, tem gente que já faz e a gente precisa de apoio para fortalecer. Tu topas isso aí, meu? Não só topo, como nós vamos mediatizar e colocar isso, olha, de colherzinha na boca de cada um.
Cada um, para poder consumir direitinho, igual uma agulha hipodérmica, você vai ter que sentir a Amazônia dentro de si, depois de ver todo esse material. Claro que você pode contar comigo. Até porque a mídia hoje é a melhor forma de materializar aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente planeja. A gente transforma em mídia. Então, se o mundo inteiro está consumindo Instagram, TikTok ou Netflix, nós estaremos ocupando esses espaços para que eles lembrem que nós existimos. Cara, que maravilha. Para a gente finalizar, Léo, com toda essa tua sabedoria, com toda essa tua temperança, né? Porque apesar da paixão, eu vejo que a paixão não te leva a se desesperar, muito pelo contrário, te leva a atuar, te leva a fazer as coisas. E isso é incrível, cara, é incrível mesmo. Aqui eu reafirmo a minha... sou teu fã pra caramba, já há muito tempo. E continuo com esse sentimento de que, é um dos mestres que eu quero seguir de mais perto ainda a partir de agora. E vendo esse teu trabalho, como tu começaste, como as coisas aconteceram para ti, qual é a dica, qual é a palavra, qual é o incentivo que tu deixa para quem está chegando agora nessa questão do empreendedorismo amazônico, né? Seja qual for a área, o que é que tu gostaria de deixar aqui como mensagem final desse nosso bate-papo? Produza, tenha portfólio, preocupe-se com a comunicação, esteja presente no mundo virtual, porque as pessoas precisam saber que você e seu produto existem, e se fizer o bem, se for sustentável, se tiver uma viabilidade social, você não está só fazendo bem para você, mas você está fazendo bem para os outros, e os outros precisam saber disso. Comunique-se, porque o passarinho ele canta na floresta. Então você precisa se comunicar. Aprenda a usar as ferramentas, a internet é conteúdo, ensinamento, educação, informação, muitas vezes de graça. Então não perca a oportunidade. Antigamente os livros vinham de navios, hoje você tem a comunicação no bolso. Então faça uso desse privilégio e vai para frente, meu filho. Rema, meu mano, rema. Rema, 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 remador. Rema, meu mano, rema. Fantástico, cara. Léo, eu só tenho a te agradecer. Foi uma aula. Eu tô me sentindo assim muito privilegiado de estar aqui contigo, de verdade. Sinta um beijo meu aqui no teu coração. Faça esse trabalho com toda essa excelência que você vem trazendo. Pode ter certeza que a gente vai continuar esse movimento. Te agradecemos imensamente por esse bate-papo. E eu queria aqui falar para a galera que está ouvindo a gente, pessoal, rema, meu mano, rema, porque a Amazônia está chegando. Muito obrigado a toda a audiência aqui do podcast. Procurem a gente nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, e também no Spotify e no Deezer. E agora a gente já superou alguns probleminhas técnicos e estamos subindo todos os episódios de uma vez para o YouTube. Então, no máximo até amanhã, isso vai estar à disposição do grande público. Gente, um beijo para todo mundo, muito obrigado e até o próximo podcast Amazônia Mundo. Valeu!